Excuse me, what is... Oh. Okay. Então, no capítulo 5, né, o Buda, ele é novamente um soberano, né, que ele conduz todo mundo para a iluminação. Então, dessa vez, né, o Buda, ele é mostrado, então, como uma grande nuvem que sobe nos céus, né, que cobre todo o mundo. Então, essa nuvem, ela tem um trovão, né, ela faz som de trovão, e ela rega, né, com sua chuva o mundo todo. Então, a água da chuva é os ensinamentos do Buda. E o trovão, né, é a voz do Buda. Tá? E o que nós somos agora nessa parábola? Então, dessa vez, nós somos representados, né, como as plantas que estão na terra, que recebem a água da chuva que cai dessa nuvem. Vai. Okay. Let me read that part of the Lotus Sutra, chapter 5. Okay. Now, the rain comes down to all the directions of the earth. The rainwater is immeasurable. It soaks all the earth. There are many plants in the retired and quiet places of the mountains, rivers, and ravines. They are herbs, cereal plants, young rice plants, vegetables, sugar canes, and other grasses, fruit trees including vines, and other trees, tall and short. They are sufficiently watered by the rain. The herbs and trees grow thick by the rain. All the grasses and trees in thickets and forests are watered variously according to their species by the rainwater, with the same taste coming down from the same cloud. All the trees grow differently according to their species. Ok? Então, ele leu, né, uma parte desse capítulo dos Sutra do Lótus, né, que diz o seguinte: tá? Agora, a chuva cai em todas as direções da terra. A água da chuva é imensurável. Ela encharca toda a terra. Há muitas plantas nos lugares retirados e tranquilos das montanhas, rios e morros. São ervas, plantas e cereais, plantas jovens de arroz, vegetais, cana-de-açúcar e outras gramíneas, árvores frutíferas, incluindo videiras, e outras árvores altas e baixas. Elas são suficientemente regadas pela chuva. A erva e árvores crescem fortes graças à chuva. Todas as ervas e árvores em matagais e florestas são regadas de forma variada de acordo com suas espécies pela água da chuva do mesmo sabor que desce da mesma nuvem. Todas as árvores crescem de forma diferente de acordo com a sua espécie. Aí. All of these plants are just like us. Everyone is different from each other, as each plant is different from others. Each plant receives rainwater differently according to their capacities, although the rain falls to all the plants equally. Okay. Então, todas essas plantas, elas são como nós. Todos, né, cada um de nós, nós somos diferentes uns dos outros, né? Assim como cada planta é diferente uma das outras. Cada planta recebe a água da chuva de forma diferente, né, de acordo com as suas próprias capacidades. Mas a chuva que cai da nuvem, ela é igual, né, para todas as plantas. Aí. How compassionate the Buddha is. He rains down his Dharma to everyone, anyone on this earth equally. It doesn't matter whether we want it or not, because his Dharma is the eternal truth that exists anywhere on this earth. This world is always and eternally filled with his Dharma. Yes, anyone can become Buddhas if they want. Okay.
como o Buda tem uma grande compaixão, né? Então, ele faz chover o Dharma para todas as pessoas, né? Para qualquer um nessa terra, de forma igual. Então, não importa se a gente quer ou não quer, né? Porque o Dharma, ele é uma verdade eterna e ela existe de qualquer forma, né? Em todos os lugares dessa terra. Então, esse mundo, ele está sempre e eternamente cheio, né? Com o Dharma. Então, sim, isso quer dizer que qualquer pessoa pode se tornar Buda, desde que ela queira. And the Buddha describes how different we are in the sutra. Okay, this is a sutra, a part of the sutra. Those who live among people may be likened to the small herbs. Those who know the Dharma, who attain nirvana, may be likened to the middle earth. Those who seek the stage of the Buddha, who practice endeavors and meditation, and who wish to become Buddhas, may be likened to the large herbs. The Bodhisattvas who seek the enlightenment of the Buddha exclusively, who believe that they will become Buddhas definitely, and who have compassion towards others, may be likened to the short trees. The Bodhisattvas who turn the irrevocable will of the Dharma and who save many thousands of millions of living beings may be likened to the tall trees. So, which plant do you think you belong to? Even if you think you are a small herb, you don't worry about it too much, because the Buddha also says that all plants are still growing by the rainwater. Why is that? Because the purpose of the rainwater is, the Buddha says in the sutra, I will cause all living beings to cross the ocean of birth and death if they have not yet done so. I will cause them to emancipate themselves from suffering if they have not yet done so. I will cause them to have peace of mind if they have not yet done so. I will cause them to attain nirvana if they have not yet done so. Ok? Então, ele citou, né, uma parte do capítulo 5, que fala o seguinte: aqueles que vivem entre as pessoas podem ser comparados às pequenas ervas. Aqueles que conhecem o Dharma, que alcançam o Nirvana, podem ser comparados às ervas médias. Aqueles que buscam o estágio de Buda, que praticam esforços e meditação, e que desejam se tornar Budas, podem ser comparados às grandes ervas, ervas ou plantas, né? Os Bodhisattvas que buscam exclusivamente a iluminação do Buda, que acreditam que se tornarão Budas definitivamente e que têm compaixão pelos outros, podem ser comparados às árvores pequenas. Os Bodhisattvas que giram a imparável ou a irrevogável, né? Está escrito aqui, roda do Dharma, e que salvam muitos milhares de miríades de milhões de seres vivos, podem ser comparados às árvores altas. Então, ele pergunta, né? Qual dessas plantas nós achamos que somos? Né? Então, mesmo que você pense que ainda é uma plantinha pequena, a gente não deve se preocupar muito com isso, porque o Buda diz que todas as plantas, elas crescem igualmente, né? Quando recebem a água da chuva. Né? Por que é desse jeito? Né? Porque a finalidade da água da chuva, de acordo com o Buda no Sutra, é a seguinte, né? Aí ele cita mais um trecho do Sutra. Farei com que todos os seres vivos atravessem o oceano do nascimento e morte, se ainda não o fizeram. Farei com que se emancipem do sofrimento, se ainda não o fizeram. Farei com que eles tenham paz de espírito, se ainda não o fizeram. Eu os farei atingir o nirvana, se ainda não o fizeram. Although Buddha Dharma was filled in this world for anyone, if they were not aware of it, it wouldn't work. That's why the Buddha appeared in this world like a large cloud with thundering to make us aware of his Dharma. Okay?
Então, embora o Dharma preencha esse mundo, né, igualmente para todas as pessoas, se a gente não tiver consciente disso, né, não vai adiantar para nada, né? Então, é por isso que o Buda ele aparece nesse mundo como uma grande nuvem que tem trovões, né? Ou seja, que faz bastante barulho, né? Para que as pessoas possam se tornar conscientes desse Dharma quando escutam esse som. Hai. The last part of chapter 5, the Buddha says to us like a big sound of thundering, "Now I will tell you the most important truth. You Shravakas have not yet attained true extinction. What you are now practicing is the way of bodhisattvas. Study and practice it continuously and you will become Buddhas." Okay. Então, na última parte do capítulo 5, né, o Buda ele fala, né, com a sua voz como um grande som de trovão. Ele diz o seguinte: agora vou lhe dizer a verdade mais importante. Vocês, Shravakas, ainda não alcançaram a verdadeira extinção. O que você está praticando agora é o caminho dos bodhisattvas. Estude e pratique continuamente, e você se tornará Buda. Hai. Shravaka means a voice hearer. Shravaka is a person who is thinking to obtain the Buddha's enlightenment for his or herself. But the Buddha is now making clear that even though you are only thinking of your own attainment and enlightenment, you are actually a bodhisattva and practicing the way of bodhisattva to share the Buddha's enlightenment with others because you are not alone in this world. You are always with others, not only with humans, but other animals, plants, and even minerals. Everyone is connected, related, and depending on each other. We are all living in this interdependent universe. Let's become Buddhas together. Thank you for sharing. Então, um Shiravaka, ele é aquele que escuta a voz, né? Então, o Shiravaka é uma pessoa que está pensando em atingir a iluminação do Buda, mas somente para ela mesma. Mas o Buda agora, ele está deixando claro, né, que embora a gente esteja pensando apenas em obter a própria iluminação, na verdade, isso já é um caminho do Bodhisattva, né? E esse caminho do Bodhisattva, na verdade, você vai acabar compartilhando a iluminação do Buda com as outras pessoas, de alguma forma. Por quê, né? Porque a gente não está sozinho nesse mundo. A gente está sempre em relacionamento, na verdade, com os outros, né? E não apenas com outros seres humanos, mas também com outros animais, ou com plantas e até com os minerais, né? Então, todo mundo está conectado, né? Nós nos relacionamos e dependemos uns dos outros, né? Então, todos nós estamos vivendo juntos aqui nesse mundo de uma maneira interdependente. Então, por isso, né, nós vamos nos tornar Budas todos juntos. Então, era isso que ele queria dizer hoje, né? E ele agradece, né, por poder compartilhar esse momento conosco. Tá? Thank you, Nimai Sensei. Bom, agora, pessoal, se vocês têm dúvidas, podem escrever no chat. Podem ficar à vontade. Any questions? Yes. Yes. I was thinking about this parable because the Buddha says that there are small plants, big trees, different kinds of species of plants, but it seems something like if I was born as a small tree or as a small plant, how can I become a different kind of plant? Like I was born as a small grass. How can I become a big tree? Yeah. I understand your question. Yeah. I had the same question first time I read the Lotus Sutra, but don't worry. We are just
thinking of those small earths, middle earths, or big trees, yeah, in our scale, yeah, in our common sense. Oh, grass or herb, small herb cannot become tree, right? We think so. But no, Buddha's scale, you can become anything. Even though you were born as a small, tiny herb, you can still become a big, big trees that covers many, many people. Yeah, don't worry about it. That's my answer. Bom, thank you, my sensei. So, eu perguntei assim, né? Se a gente nasce, né, como uma planta pequena, né, uma graminha, e como a gente vai acabar se tornando, né, uma árvore grande, né, uma árvore frondosa? Então, ele respondeu o seguinte, que a gente está pensando, né, nessas plantas, ele falou que ele também tinha essa mesma dúvida, né? E ele entendeu o seguinte, que se a gente pensa só a gente acaba pensando só no senso comum, né? O que é uma planta grande, uma planta pequena ou uma árvore, né? E se a gente pensa partindo desse senso comum, a gente pode chegar à conclusão de que a gente não consegue, né? Nascendo como uma planta pequena, se tornar uma grande árvore. Mas só que do ponto de vista do Buda, né? A partir da compreensão, da sabedoria do Buda, a gente pode nos tornar o que a gente quiser, né? Mesmo que a gente se manifeste como uma planta pequena, nós podemos nos tornar grandes, né? Uma árvore grande que cobre e protege, né? Muitos seres, né? Essa foi a resposta dele. Thank you, my sensei. So there is more questions. O Vitor perguntou, né? Essa questão de que a chuva cai igualmente para todos não entra em contradição com o capítulo 2, que diz que os Budas ensinam de forma diferente para cada pessoa de acordo com a sua capacidade? His question is about maybe a contradiction with chapter 2, because chapter 2 says that Buddha teaches to different kind of people using different ways, different hoben. So, if the Dharma, if the rain is the same, how can he teach using different means? Okay. You have to have many perspectives. So in chapter 2, Buddha says, I teach different people with different teachings according to their capacities. But in this chapter 5, from our perspective, Buddha rains down his teaching equally, but receivers, us, are different. Yeah? Same Dharma, but receivers receive all the plants and trees and herbs and receive his rain water, means teachings, differently according to our capacities, right? Yeah? It's not a contradiction. From the Buddha's side, everyone is different. So he says, I teach different people with different teachings. But from our side, what he's saying is the same thing. From our side, we receive his Dharma differently. Yeah, at a glance, looks like or sounds like contradiction, but the same thing, we don't know the difference with from others. We are not, for example, we in this world, we are saying, men and women have the equal right, right? But definitely men and women are different. But difference is not a bad thing. And we
are different and then receive things differently. And from the Buddha's side, I can teach them differently because he knows the difference between all the people. Do you understand? It's kind of difficult to understand, but from chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, and then he's trying to tell us that anyway, he teaches anyone. And then we are different from each other. Each person is different from each person in this world. So through these teachings, we have to realize the difference. Each person is different from others. And then the difference is not a bad thing. That's the most fundamental teaching of the Lotus Sutra. Do you understand? I'm sorry. Am I saying too difficult? I mean. Okay, Sensei. Okay. What do you think? Is that okay? Yes, it's okay. It's okay. I think it's okay. So yeah, try to explain, please. Yeah, I wrote everything here. Então, no capítulo 2, né, a resposta dele foi que no capítulo 2, o Buda diz que ele ensina pessoas diferentes, com diferentes capacidades, usando ensinamentos diferentes. Então, nesse capítulo, né, da nossa perspectiva, né, o Buda, ele está ensinando um Dharma que é igual para todas as pessoas. Aliás, nesse capítulo 1, aliás, deixa eu reformular. No capítulo 2, ele está ensinando para pessoas diferentes, usando diferentes capacidades, né? Com diferentes formas para pessoas de diferentes capacidades. No capítulo 5, o Dharma ele é igual, mas as pessoas que recebem o Dharma são diferentes, né? Então, o que muda, na verdade, é a perspectiva de quem está olhando, tá? Então, isso está ligado, né, com a nossa própria capacidade, tá? Então, não é uma contradição, né? Do ponto de vista do Buda, o Dharma é sempre igual, tá? Mas do ponto de vista das pessoas que recebem o Dharma, ele é diferente, tá? Então, para o Buda é o mesmo Dharma, né? Mas para nós parece coisas distintas, né? Então, nesse mundo, por exemplo, né, homens e mulheres têm direitos iguais, né? Mas só que definitivamente homens e mulheres são diferentes, têm qualidades diferentes, né? E isso não é uma coisa ruim, né? Pelo contrário, né? Do ponto de vista do Buda, ele ensina de formas diferentes para as pessoas, porque ele sabe a diferença entre as pessoas, né? Então, ele adequa o Dharma, que é o único, né, que é igual, para as pessoas diferentes. Então, o entendimento disso, né, o Mai Sensei disse que pode ser um pouco difícil, mas do capítulo 2 até o capítulo 5, até aqui, né, ele está tentando nos mostrar, nos ensinar isso, né? De toda forma, ele ensina a todo mundo, né, qualquer um, mas só que nós somos diferentes uns dos outros, né? Então, por isso a gente precisa entender que essa diferença existe e que isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Inclusive, essa diferença entre as pessoas é um dos pontos mais fundamentais e mais importantes do Sutra do Lotus. Hi, thank you, Mai Sensei. There is more questions. Yes, please. Okay. A Wanda falou assim, né? Não entendi essa parte de que ele queria que todos nós, seríamos Budas todos juntos. Wanda, na verdade, eu não entendi muito bem a tua pergunta. Se puder escrever novamente, aí eu vou passar para a próxima, depois eu volto para a tua, tá? O Luiz escreveu, né? Namo Myoho Renge Kyo seria o som do trovão. So the question is, Namo Myoho Renge Kyo is the sound. We can
think that is the sound of the thunder, of the cloud? Yes, that's what I wanted to mention. That's why, the reason why we hit the drum is written in chapter 16, right? I mean, but yeah, even here, yeah, thundering, yeah, to make people aware, you can become Buddhas, right? That this world is filled with his Dharma, Buddha Dharma. Eternal truth is filled in this world, but some people are still aware, are not aware of it. So to make them aware, yeah, we have to make thundering. That's our mission from the Buddha. That's chanting Nam-myoho Renge Kyo, and more like thundering, we hit drums. Yeah, that's a great idea. Yes. Então, a resposta, né, do Luiz foi o seguinte, ele falou que sim, né, que Nam-myoho Renge Kyo sim seria como o som do trovão, e também por isso que a gente bate tambor também quando a gente recita, né? Para quê? Para que as pessoas elas possam ouvir, né, esse som e elas possam se despertar, né, de que elas também podem se tornar Budas. Né? Então, a gente tenta conscientizar as pessoas, né? Fazer com que todo mundo escute isso e possa ter esse mesmo despertar, essa mesma consciência. Tá? Então, foi mais ou menos isso que ele falou, assim, em resumo. Tá? Então, tem a pergunta do Sidney, né? Podemos interpretar o som do trovão, os sons das batidas dos tambores e do mokusho nas nossas cerimônias na nossa prática, como variações da voz do chamado Buda? Acho que ele já aproveitou e respondeu, né? There's another question here talking about the sound of the drums and mokusho, asking if this is the sound of the thunder. But I think that Sensei already answered the question. It's the same. Okay. Yes. Another question, mais uma do Vitor, né? Esse exemplo das plantas e árvores crescendo sobre a chuva do Dharma, não quer dizer que as pessoas têm tetos de até onde elas podem chegar de forma diferente, mas sim que as pessoas têm velocidades de aprendizado e evolução diferente. So the question is about this, the difference between the trees, small grasses, and different plants. He is asking if the difference is not about the size of the plant, but it means how fast people can learn, can understand the Dharma. So it's not like a limit. So if I am a small tree, so I can grow just like that. But this difference of different plants means only that we have different speed in learning, in practicing the Dharma. Yes, as I told you, what? At the beginning, it might be only a small herb. Small herb, or grass can receive only a little bit rainwater. That means a little bit of Dharma. But if you receive that small Dharma and then you might be enlightened, and then the next day you might be able to become big tree. Big tree can receive more Dharma, right? Right? That we are always thinking, thinking things with I told you, the human being scale, yeah, and then measure everything with our common sense. But Buddha's common sense is different. That's why in the Lotus Sutra there are many things, supernatural power, Buddha's supernatural powers. So at the beginning, I thought, what is this? What supernatural powers? Is the Buddha Superman? Or no, that supernatural powers means Buddha's scale, measure things, is different of ours. And so
super speed. Even if you are a small herb and you get water and enlightened and wow, I want to become a big tree, and tomorrow you might be able to become big tree already. So don't worry about oh, am I maybe middle herb or no, and then need to step to become large herbs, and then take long time to become a short tree and become large tree. No, you can just go beyond our imagination, like that's why in many places in the Lotus Sutra, Buddha can use supernatural powers or something like that. So my answer is, you don't have to worry about present situation, but how eager you practice chanting Nam-myoho Renge Kyo, or practice bodhisattva practices like being kind to others, being compassionate to others, yeah, and then you can become a big tree tomorrow. Is that the answer? No. Yes. I think yes. Okay. Bom, então, responder assim, aqui, mais ou menos, né? Então, a resposta foi que o que quer dizer que a gente é uma planta pequena? Né? Quer dizer que a gente consegue receber só um pouco de Dharma, né? Mas só que se a gente vai recebendo mais chuva, né? A gente se desenvolve, a gente pode se tornando plantas maiores, né? Que recebem mais do Dharma, né? Então, se a gente está olhando, né? Como ele disse antes, somente do nosso ponto de vista normal, né? Nosso senso comum de ser humano, a gente pode tentar pegar e medir assim, esses tamanhos, né? Como se fossem medidas, né? Mas a gente tem que olhar do ponto de vista do Buda, né? Então, o que são essas diferentes desses diferentes tamanhos, essas diferentes espécies, né? Então, o Buda, ele usa poderes sobrenaturais para ver isso. Mas o que é esse poder sobrenatural? Na verdade, é enxergar a partir de uma escala diferente, né? Então, a escala que o Buda usa para medir as coisas, digamos, ela é diferente, né? Então, falando a respeito de velocidade, né? Então, que foi a pergunta, né? Então, não importa se você é grande ou se você é pequeno. O que o Buda está dizendo aqui é que você pode conseguir, né? Então, não importa se você vai demorar muito ou não, né? Então, o Buda, ele tem esse poder sobrenatural de conseguir enxergar essa escala diferente, né? De ver as pessoas dessa forma. Então, que algumas são pequenas, outras são grandes, mas que todas podem receber o Dharma de maneira igual, né? E se desenvolver de acordo com as suas capacidades, né? Mas a gente não tem que se preocupar com o tempo, tá? Então, o Buda, ele usa esse tipo de poder sobrenatural em muitos lugares dentro do Sutra, né? Então, o que ele diz é que a gente tem que recitar Nam-myoho Renge Kyo, fazer as nossas práticas de Bodhisattva, né, tendo compaixão pelas outras pessoas, né, e que naturalmente a gente vai se desenvolvendo e se tornando uma árvore maior. Né? Hi. Thank you, Master Sensei. There's more questions. Today we have a lot of questions. Yes, no problem. Yeah. Então, o Vinícius, né, ele fez uma pergunta aqui, escreveu em inglês, eu vou traduzir a pergunta dele, né, fazer ao contrário, né? Então, então ele falou assim que a natureza e as tempestades, as nuvens, né, parece que mostram um ciclo, né? Então ele acha que isso é interessante, né? Então isso está em torno de todas as coisas, mas muitas vezes as pessoas não são conscientes sobre isso, né? Parece para ele, né, para o Vinícius, que as pessoas que têm mais consciência sobre isso conseguem crescer de maneira mais fácil,
né? Ele está perguntando se isso é correto. So the question is, the nature and the storm seemingly show a cycle. That's interesting. It surrounds everything, but many people are not conscious of it. It seems to me that the people who are more conscious about it can grow more easily. Am I correct? Can you tell me one more time, please? Okay. Yeah. So the nature and the storm seemingly show a cycle. That's interesting. It surrounds everything, but many people are not conscious of it. Many people cannot see this cycle, the cloud, the rain, but there are people that can see that. So people who can see, who can realize the cloud and the rain of the Dharma, can grow easily than the people who cannot. But you know, that as a Buddha told us, Buddha is telling us in the sutra, we know, whether you admit or not, we are all bodhisattvas. Yeah, bodhisattvas. So our mission is very clear now. We have to make other people aware of the big cloud raining down, the Dharma. So that's the reason we chant Nam-myoho Renge Kyo. Yeah, yes, if you see the big crowd and if you see Buddha Dharma falling down on you, you are lucky and it's easier to grow up. Yes, definitely. But not only that, you have also a mission to make other people aware of it. Yes, that's the answer. Então, ele falou que sim, né? Que, claro que se a gente conseguir enxergar essa grande nuvem, né? Com o Buda Dharma caindo, né? Sobre nós como chuva, com certeza a gente pode sim se desenvolver de forma mais rápida. Só que a nossa prática não é somente enxergar a nuvem ou, assim, pensar sobre nós mesmos, né? A nossa prática também envolve outras pessoas, né? Então, a gente tem que ajudar outras pessoas a enxergar isso também. É por isso que a gente recita, então, Nam-myoho Renge Kyo. So, there is another question that's not on Zoom. I received it direct on my phone. So, many times we are a very small plant, but we think that we are a big tree. So this is arrogance. But how can we deal with this arrogance? Yeah. Oh, yeah. But you are already realizing that the arrogance, right? Yeah. Yeah, real arrogant people are not realizing they are arrogant. Yeah. So there's no problem, You think you're I may be a real arrogant people, a person. Oh no, real arrogant people don't think so, Yeah, I think the questioner has no problem. Yes. There's a very, I was impressed by the very, humble, modest, thought of the questioner. Yes. Okay. Então, ele falou assim que ele achou, a pergunta era a seguinte, né, que às vezes a gente é uma plantinha pequena, mas a gente pensa, né, que é uma grande árvore, né, e que isso é uma forma de arrogância, né? Então, como que a gente faz para lidar com isso, né? Então, ele falou assim que essa é uma pergunta muito humilde, né? E que, na verdade, quando a gente percebe que é arrogância, aí, na verdade, a gente já, né, enxergou a situação toda, né? E então isso já é bom, né? Porque normalmente pessoas arrogantes, elas não percebem que elas estão sendo arrogantes, né? Então, se a gente
é uma plantinha, mas pensa que é uma árvore grande, e a gente percebe isso, então não tem, na verdade, não tem problema, né? Isso aí é assim mesmo, né? Então, o importante é que a gente está enxergando o problema, né? More questions. So, Yes. a Wanda escreveu de novo aqui a pergunta dela, né? Eu não entendi que o Buda disse que queria que todos nós fôssemos Budas todos juntos. Como poderíamos ser Budas todos juntos se estamos em fases diferentes de aprendizado? The question is, Buddha said that he wants that everybody become Buddha like him. But how can we become Buddha, everybody together, if we are in different stages of learning and practice? Oh, that first person questioner must be imagining that, the time, I mean, everybody becomes Buddhas, right? I mean, so how can we? What the question? I'm sorry. No, she's asking if people are in different stages of practice and learning, how can people attain enlightenment all together? All together? Yes. Doesn't have to be all together, Yeah. Eventually, everyone can become Buddhas, and we are. No, doesn't we can let's become Buddhas together doesn't mean let's become Buddhas together at the same time. It doesn't have to be the same time. Yeah, some people take time, some people don't take time. It's okay. Everybody's different. O que ele disse, né, de resposta assim, é que não quer dizer que todos vão atingir o estado de Buda juntos, não quer dizer que vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Né? As pessoas têm tempos diferentes, estágios diferentes, então cada uma vai ter o seu próprio tempo. Tá? Não quer dizer que todo mundo está assim, exatamente no mesmo tempo atingindo o estado de Buda. Essa foi a resposta dele. I think that's maybe we attain enlightenment with all living beings when we can see the Buddha nature inside the other people, the other living beings. I think that it doesn't mean that other people are Buddha already, but they have only the potential. So maybe this is, as you said, a different perspective. Maybe, I don't know if... No, your understanding is right, correct. Yes. I've been impressed by your understanding. I don't really understand what you saying in Portuguese, but I can kind of tell, so impressive. I mean, yes, Reverend, Okuda said you're a very smart man, but he's right, Yeah, Reverend Okuda is a smart man too, but he never shows his smartness. Yes, he's a very humble guy. Yeah, very impressed, by Brazilian Sangha and people's questions and their eagerness. I can feel, even Zoom conference, I can feel their eagerness, and so I'm very happy to be here always. Yes. Thank you, Sensei. Eu falei para ele assim, né, complementando um pouco aqui a questão da Wanda, né, que não é que todas as pessoas quando se tornam Budas todas juntas, mas quando a gente se torna Buda, a gente, da nossa perspectiva iluminada, consegue enxergar todas as outras pessoas como Budas também. Mas não quer dizer que, de fato, elas se tornaram Budas, mas a gente enxerga elas como Budas. Né? E aí o Imai Sensei falou na sequência que sim, né, que esse entendimento está correto, e ele elogiou, né, a nossa Sangha, e ele disse que a gente faz perguntas muito interessantes, né, e assim, ele falou que está impressionado, né, com as nossas perguntas, com as nossas questões, né, e que ele está muito feliz de estar aqui, né, e ele também falou que o Buda Sensei deve estar ensinando a gente bem, né, ele falou que o Buda Sensei é uma pessoa, assim, bem humilde,
né? Mas que na verdade é uma pessoa muito inteligente, né? Então, né, pessoal, vamos aproveitar isso aí. Pessoal, a gente não tem mais muito tempo, né? Já está fechando nosso horário aqui com o Reverendo Imai. Então, tem mais duas perguntas aqui do Luiz e do Vitor, e aí a gente encerra, tá bom? There are two questions, but this is the last two questions. Okay. Okay. The question is, when we chant Namo Myoho Renge Kyo, we are becoming Buddhas in that moment or not? Yeah, I would say, Nichiren Shonin's time, people were not educated. Yeah, but now people can get education. Yeah, we can learn like this. We can share the teaching of the Lotus Sutra, and we can have knowledge, but not only knowledge, but a practical way to realize the Lotus Sutra. So the more you understand the content of Lotus Sutra, if you chant Nam-myoho Renge Kyo, naturally you feel, this is my opinion, but more appreciation. Yeah. The more you study the Lotus Sutra, the more appreciation you feel when you chant Nam-myoho Renge Kyo. And if you feel appreciation when you chant Nam-myoho Renge Kyo, you are already Buddhas. Então, a resposta, Luiz, foi assim, ele disse que sim, né, que a gente atinge o estado de Buda, mas a gente tem que entender que na época do Nichiren Shonin era diferente, né, então, porque as pessoas da época do Nichiren Shonin, elas não tinham educação, né, elas não tinham, não é, eu quero dizer, educação, eu quero dizer assim, educação formal, né, eles não sabiam ler, escrever, não tinham acesso aos sutras, né, era mais complicado, mas hoje em dia é diferente. Né? Hoje em dia a gente pode ter encontros como esse que a gente está tendo hoje, né? Que a gente pode estudar, a gente pode ler, né? A gente pode entender melhor a nossa prática, entender melhor, né? A respeito do budismo. Né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais, vamos dizer assim, mais a gente vai ficar feliz, né? Mais a gente vai poder recitar Namo Myoho Renge Kyo com mais vontade, né? Com mais alegria, né? Porque a gente está entendendo melhor. Então, a gente precisa estudar mais, né? Para conseguir ter mais alegria na hora de recitar. E se a gente consegue ter bastante alegria, se a gente consegue recitar assim de uma maneira bem consciente, então sim, a gente vai estar atingindo o estado de Buda naquele momento, enquanto a gente recita. So the last question now. Yes. O Vitor, ele perguntou, né? Essa pergunta não tem muito a ver com o capítulo, mas depois que alguém vira Buda, definitivamente ela pode decair? Se não decai, então haverá algum momento em que todos os seres sencientes serão Budas completos? A pergunta é difícil, hein? So, the question is, he said that's not completely related to the chapter, but he's thinking about how can I say, if we become a Buddha, we cannot become a normal person again. So we reach this stage and we stay there as a Buddha. But what will happen if everybody become Buddha? So there is, in that moment, when everybody become Buddha, the world will not have living beings anymore, something like that. Okay. So now, you know 10 realms, right? We learned 10 realms when we studied chapter 2. 10 realms is from the bottom, hell, hungry spirit, animals, asuras, and the human and the heaven,
heavenly beings and voice hearers and practical Buddhas and Bodhisattvas and Buddha. Yeah, everyone has 10 realms in their minds, right? So becoming Buddha means, that doesn't mean you are becoming like really a physically Buddha and like this, but no, your mind can stay in the realm of Buddha very long in a day. But still after you become Buddha means you can stay in the Buddha realm of Buddha long time, but sometimes you might fall into hell sometimes, sometimes you might fall into the realm of hungry spirit or anger, or that means the realm of Ashura. But you know where you are and you can control it, and then you can get back to the Buddha world, realm of Buddha easily. Yeah, regular people who are not enlightened are, if they get angry, they stay in a realm of Ashura and they cannot get out. They cannot control their anger and they are going to be burnt by their anger. But we know how to control our realms because we know the Buddha, realm of Buddha. We can stay there. And that means we can become Buddhas. Yeah, you becoming Buddha doesn't mean you're losing your physical appearance right away and becoming like a real Buddha. No, you can become Buddha as you are. You can become a Buddha as you are. Yeah, but one more thing, if we proceed to study the Lotus Sutra, finally, you don't want to become a Buddha. Don't get me wrong, but you don't want to become a Buddha. You want to stay in the realm of Bodhisattva to help others. Yeah, and then, maybe chapter around there, Buddha will tell us that. Yeah, please look forward to sharing that teaching. Okay. Tá. Então, a resposta foi a seguinte, ele falou assim, que atingir estado de Buda não quer dizer que a gente vai perder essa forma física que a gente tem, né? Então, a gente tem que lembrar do ensinamento a respeito dos 10 mundos, né? Que a gente já falou. Então, se tornar Buda não quer dizer ter aquela aparência, né, de Buda, mas quer dizer que a gente pode estar em qualquer um dos 10 reinos, mas ter uma mente de Buda, né? Então, você pode estar em qualquer um dos 10 reinos ali, desde o inferno até o estado de Buda, mas você consegue controlar a tua mente, né? Então, não está necessariamente ligado à aparência física, né? Então, todos os seres vivos podem controlar essa mente, né, de Buda, ter essa mente de Buda, mas só que não quer dizer que elas vão ser Budas necessariamente, tá? Assim como a forma física, né? Então, a gente tem que aprender a controlar isso, né? Então, a gente entende, né? Bom, eu resumi mais ou menos a resposta dele, mas foi isso que ele disse, tá? Eu peço desculpas, pessoal, às vezes eu dou umas resumidas, assim, né? Porque é bastante coisa, aí eu vou tentando condensar um pouquinho as respostas. E às vezes as perguntas eu tento fazer um pouco diferente, né? Da forma que vocês escrevem, para tentar, assim, passar melhor a mensagem para ele, tá? Então, me desculpem se não fica, assim, exatamente igual, mas é para tentar facilitar um pouquinho a nossa comunicação. So, thank you very much, Nima Sensei. It was amazing. Thank you. Okuda Sensei, quer falar alguma coisa? Na verdade, não tem nada. Hoje também foi. Acredito que vocês gostaram bastante, aproveitaram bastante, né? E mês que vem a gente vai ter aula do Reverendo Imai no dia 11, né? Dia 11 de junho, e dia 12, infelizmente, nós recebemos a aula do Reverendo Katayama, né? Então, os 2 dias, tá? Dia 11 e dia 12, né? No mesmo horário, tá?
começar às 9 da manhã, do horário do Brasil. Então, já agenda, por favor, hein? Só isso. Acho que a gente pode encerrar então, né, Sensei? じゃあ、すみません。今一緒に、お題目参照で締めていただけますでしょうか。Okay, so this concludes the lecture of the Lotus Sutra in this month. So let's chant Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your palms in gassho. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo. Thank you for sharing. Arigatou gozaimashita. Okay. Okay, see you next month. See you. Thank you, Sensei. Thank you very much. Okay. Ciao, everyone. Ciao.